Buenas, estou aqui sentadinha na minha garagem no fim da tarde, depois de entregar os nossos orgânicos, o nosso projeto Sexta na Sexta. É uma alegria que a gente vem fortalecendo a agroecologia local e familiar, incentivando as colheitas de pequenos produtores. Essa semana a gente teve a participação do Agroterra na Comunidade e do Terra Viva, que trabalha assim, fazendo a distribuição de pequenos assentamentos e pequenas colheitas familiares, e trazem para São Paulo, e a gente vem facilitando essas outras maneiras a gente fazer trocas e inventar relações e favorecer, pensar sempre de uma maneira de uma grande agrofloresta, da cidade como uma grande agrofloresta. E pensando um pouco nisso, assim, que hoje a gente sempre pensa numa receita, né, com as punks e com as medicinais, mas hoje a gente deu uma invertida, né, nessa brincadeira de pensar em utilizar tudo da cesta. E então a ideia é a compostagem. Se a gente pensa que o que a gente recebe na cesta são alimentos sem veneno, alimentos que inclusive que nutriram o solo, né, tem um solo enriquecido, e que já vem com sementes muito boas, sementes, a gente já teve milho crioulo na cesta, a gente já tem coisas inclusive às vezes difíceis, mangarito, a gente já teve punks que estão em extinção, assim. Então é interessante a gente pensar em perpetuar as nossas espécies nativas. E então uma ideia, uma sugestão é compostar os resíduos e replantar e plantar o que for possível, assim, né? Então no caso das cascas, das folhas, dos galhos, a gente separa, fica, quanto menor é mais fácil, né, de decompor, e separa para composteira. Tem várias maneiras de se pensar isso, assim, pode ser um minhocário, uma composteira sem minhoca. E outro jeito é colocar, por exemplo, na água e deixar criar raízes. Aqui eu tenho um carazinho que me acompanha na pia, trouxe ele para passear aqui. E as folhas, né, pensar numa batata doce também, tem uma aqui brotando, né? Um outro jeito, deixar na fruteira, que ela vai brotando, ou colocar na água para acelerar o processo e criar raízes mais profundas. E daí dá para colocar na terra, em qualquer borda de vaso, ele faz uma borda, embaixo ele vai criando uma batatinha nova, ou utilizando as folhas, né? Deixam as folhas se espalharem numa parede e pode ir colhendo, utilizando como uma punk junto nas receitas. Quando é uma erva medicinal ou alguma punk que venha com galinhos mais estruturados, a maravilha é pensar em colocar na água e criar raiz e também colocar numa terra e replantar. Aqui eu tenho um tanaceto, por exemplo, que é uma analgésica maravilhosa, e ela veio umas 4 semanas atrás, e agora só ela começou a dar as pequenas raizinhas, então ela tá pronta já, mais um pouquinho vai para ir para a terra, e assim eu vou podendo ter sempre disponível nos cantinhos que eu for achando, nas nesgas de sol, nos potinhos, nos vidros, nas latinhas. A gente vai multiplicando e aumentando o nosso repertório e a maneira como a gente pode interagir com as plantas. Bom, eu vou mostrar uma experiência que ela é um pouco mais radical. Para criar uma intimidade com a compostagem é bom pensar numa coisa que a gente já vem falando um tempo atrás, que é fazer em garrafas, fazer em ambientes menores, para se controlando esse processo e entendendo um pouco o quanto de úmido, o quanto de seco, de material de seco, e vai pegando um pouco esse jeitinho, né? Aqui eu vou mostrar uma experiência um pouco mais radical, porque eu tô fazendo no meio do cimento, plantando aqui na garagem de casa, e aí eu tenho usado só folhas e galhos secos. E aí essa aqui não tem terra, né, praticamente. Então é legal pensar em nutrindo e materiais que isso vão criando logo uma matéria mais nutritiva, né, digamos assim. Então aqui eu tenho algumas coisinhas, ó, Lino, vem mostrar aqui mais pertinho, né? Aqui eu tenho umas coisinhas que nessa experiência vem dando certo. Aqui eu tenho uma erva cidreira, aqui tem uma florzinha de neve, ali que, por exemplo, uma hora pronobis, que vai começar aí nessa árvore aqui, e eu vou começar a ter uma punk. Aqui eu tenho uma cúrcuma, aqui a gente tem uma taioba,
Aqui tem mais uma hora pronobis, aqui tem um boldinho, tudo que eu vou tirando também das nossas cestas que a gente entrega aqui e já vou colocando direto, sem grandes esquemas. Ó, aqui tem um abacaxizinho, aqui tem o mangarito que eu falei. Então eu venho com os resíduos, né? Nunca cítrico, nada, coisas que fermentem ou que sejam muito ácidas. Então, em geral, na compostagem a gente evita cebola e casca de limão e de laranja. Mas tudo que for folha e cascas, um picadinho fininho, dá para ser utilizado. E aqui, por exemplo, eu encontro brechas. Ó, deixa eu mostrar aqui bem. Eu vou encontrando as brechinhas e vou colocando bem no fundo e fazendo uma camada de folha seca, né? Então, pensar nessa parte de uma parte úmida para duas partes de material seco. Material seco pode ser serragem, pode ser folha mesmo seca do quintal, ou mesmo ervas, coisinhas que vão secando, deixar num canto para ir secando. E ir compondo, né? Com o tempo, eu vou começar a ter uma terra, ó, cheia de micro-organismos, rica, e que já começa a favorecer melhor as minhas raízes, né? Então essa aqui é uma experiência que vem indo muito bem. Ela é um pouco mais radical, assim, né? Como eu falei, não é complexa, né? Como é que a gente faz para ela não atrair insetos e outros bichos indesejáveis, né? Então tem esse cuidado do manejo, que acho que é um pouco mais radical mesmo, como eu falei. Mas é possível gerar mais vida, enriquecer o meio ambiente e o solo, aproveitando o material que iria para um lixão, fazendo toneladas de um caminhão, ainda fazendo mais poluição, chegar até um aterro sanitário. Então acho que são pequenos desvios, pequenas outras maneiras que dá pra gente pensar e favorecer o todo, e principalmente os nossos quintais e as nossas vizinhanças, com tanta fartura que a gente tem. Por exemplo, mamão, maracujá, feijão, penicilina, um monte de coisa dando num espacinho que era cimento, basicamente. E o nosso buquezinho da semana tá muito especial, muito calmante. Ele é composto de capim-limão, né? Inconfundível capim-limão, macela, lavanda e o guaco. O foco dessa semana é a lavanda e o capim-limão, que são uma duplinha boa para calmante, para hora de dormir. É um abracinho cheiroso, os dois têm um aroma muito especial que combinam muito. Pode colocar uma folhinha, uma florzinha, basta. A lavanda é forte, ela tem bastante óleo essencial. Dá para fazer também um azeitezinho aromatizado para usar como um protetor corporal. Dá para brincar de diversas maneiras da lavanda. Já falei dos dois em algum tempo atrás, assim, que um capim-limão ele é ligeiramente analgésico e ele é um relaxante muscular. Ele tem uma característica de ser um calmante, que ele é uma planta profunda, de raízes profundas, e traz essa composição dessa resistência que aguenta tudo, aguenta sol, aguenta chuva. Ele tem essa força, ele transmite. Essa é a energia do capim também. Um banhozinho gostoso na hora de dormir, eles são grandes aliados. E o guaco, a macelinha, eles foram juntos porque a gente tinha aqui, a gente não resiste. A macelinha extremamente calmante, dá para deixar do lado da cama também para dormir melhor, colocar umas florzinhas no travesseiro, amo. E o guaco faz o melhor chazinho do mundo, ligeiramente abaunilhado. As quatro juntas também combinam super. Claro que minha dica também para quem faz kombucha é saborizar, usar essas combinações. E é sempre uma alegria a gente ter lavanda. Não é fácil ter produtores especializados em lavanda, então é sempre uma alegria a gente contar com essas produções super especiais.
E a Ora Pronobis, que é essa punk, essa folhinha, que é essa planta alimentícia não convencional apenas porque não tem nos mercados, porque ela dá feito chuchu. Aqui eu tenho vários focos de Ora Pronobis, vou colhendo. A flor dela é perfumada, é deliciosa, dá muito fácil. Ela é uma prima do cactus, ela aguenta sol, aguenta qualquer tipo de clima. É famosa em Minas. E é muito nutritiva, assim, muito. Ela é extremamente proteica e rica em cálcio. É um belo complemento de dietas, assim, que precisam dar uma turbinada na dieta, nos cuidados com a nutrição. E vai bem refogada, vai bem meio com tudo. Ela tem uma mucilagem que pode deixar ela meio babenta, então uma dica é colocar um jatinho assim de limão, que dá uma quebrada, deixa mais sequinha. Ou misturar na omelete, misturar com outra verdura, para ir começando a acostumar, outras maneiras, né? Quem acha estranho. Mas é isso, a verdade é que a gente só chama de não convencional porque a gente perdeu o hábito de cultivar nos nossos quintais, porque são plantas maravilhosas, nativas, muitas vezes a Ora Pronobis não, mas foi muito adaptada. E é isso, né? A gente pensa em autonomia alimentar e maneiras mais eficientes.